Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Estamos aqui para orar pela sua vida, trazer uma mensagem, uma palavra que possa edificar, trazer paz, alegria ao seu coração. Que esta mensagem, esta palavra, como também a oração, possa entrar poderosamente na sua vida, dentro do seu coração e abençoar todos os seus caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 21, no Evangelho de Mateus 21, lá no versículo 18, a Bíblia fala, meus irmãos, a respeito da figueira seca, onde Jesus ia passando no caminho e ali encontra uma figueira, uma planta. E ali, meus irmãos, ela não tinha fruto nenhum. Olha o que diz a palavra de Deus. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Nós aprendemos, meus irmãos, muito nesta passagem aqui. Primeiro, Jesus, meus irmãos, ele quer que nós sejamos uma árvore frutífera. Nós somos uma árvore, meus irmãos, que devemos dar frutos, isso mesmo, e frutos bons. Quando Jesus, meus irmãos, ele passa no caminho, encontra esta figueira, que ele vai buscar os figos, o fruto dela, não tinha, só tinha folhas. Não é que essa árvore, meus irmãos, ela estava, meus irmãos, em um lugar seco. Ela estava, meus irmãos, em um lugar, meus irmãos, que não tinha condições dela produzir. Na verdade tinha, porque tinha muita folha. Era uma árvore frondosa, isso mesmo, cheia, esta figueira. Mas quando Jesus vai procurar ali, meus irmãos, um figo, um fruto para comer, Jesus não encontra. Eu não sei se já aconteceu isso com você, olhar para uma árvore, um pé de manga, já quem principalmente que já morou em sítio sabe isso, uma árvore ali bonita, é um buzeiro, um pé de manga, uma mangueira, e vai ali, meus irmãos, procurar e muitas vezes não encontra, mas às vezes aparenta que tem fruto ali. Aconteceu, meus irmãos, com esta figueira. Jesus foi procurar e não encontrou. E Jesus, meus irmãos, ficou triste com esta figueira. Olha aqui, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aquela árvore, meus irmãos, aquela figueira, o intuito, o objetivo daquela planta era produzir frutos. Se ela, meus irmãos, era estéril e não produzir frutos, ali, meus irmãos, não tinha utilidade, meus irmãos, algum, isso mesmo, algum. Isso, meus irmãos, está se referindo às nossas obras, se a gente se referisse. Que nós, meus irmãos, como está escrito lá em João 15, onde Jesus, meus irmãos, ele faz uma referência, que a árvore, meus irmãos, produz, tem que produzir frutos. Se nós estamos em Cristo, ele nos chamou para produzir frutos. E Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Lembrando, meus irmãos, que quando Jesus olha para esta planta, se a gente, meus irmãos, fazer essa semelhança à nossa vida em produzir, está se referindo em nossos frutos, meus irmãos, as nossas ações, os nossos gestos, a nossa vida cotidiana, que nós devemos frutificar. Isso mesmo.
E aquela figueira, meus irmãos, ela secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Quando os discípulos, meus irmãos, vê que aquela figueira secou imediatamente, eles ficaram impressionados, meus irmãos, com o que aconteceu. Impressionados. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, olhe bem. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que nós devemos ser pessoas para dar frutos e pessoas que devemos crer, isso mesmo, na fé. Pessoas, meus irmãos, de fé, de oração e fé. Jesus, meus irmãos, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, não era para impressionar os seus discípulos, mas era, meus irmãos, porque o único objetivo dela era produzir frutos. E olha a frustração de Jesus em ir lá e não encontrar. Se nós, meus irmãos, somos uma planta que estamos em Cristo, nós não devemos, meus irmãos, apenas ter folhas, mas produzir frutos constantemente, amando, perdoando, servindo, isso mesmo, estando pronto para ter uma vida santa, agradável ao Senhor. Que a nossa vida, meus irmãos, seja um exemplo. Os frutos são estes na nossa vida. Alguém pode até, meus irmãos, ter um problema de saúde e não poder gerar, mas o objetivo aqui não é este. O objetivo aqui, meus irmãos, está se referindo, meus irmãos, às ações de uma pessoa. Embora que Jesus possa curar todas as coisas, mas no caso da planta, Jesus poderia, meus irmãos, ali dizer assim: olha, produz, mas Jesus não fez. E quando Jesus, meus irmãos, amaldiçoa esta figueira, Jesus, meus irmãos, mostra o poder e o tamanho da fé. Isso mesmo. O tamanho e o poder da fé. Agora, dando exemplo aos seus discípulos, que a fé é poderosa para secar a figueira, mas também, meus irmãos, para operar maravilhas, para secar a figueira, para curar o enfermo, para libertar o cativo, para operar maravilhas. A ponto que Jesus disse. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, é preciso que venhamos ter fé e não duvidar. A nossa fé, meus irmãos, ela tem que ser poderosa, ativa. A nossa fé, meus irmãos, não pode ser duvidosa. Se nós, meus irmãos, andamos com Jesus, a dúvida não pode fazer parte do nosso coração. Se nós, meus irmãos, estamos em Cristo, em uma vida íntima e próxima dele, não há dúvida alguma que possa habitar em nosso coração. Nós devemos orar, determinar, declarar, em nome de Jesus Cristo, a cura, a saúde, a libertação, a transformação, o poder de Deus. Se nós, meus irmãos, somos pessoas que geramos frutos, isso mesmo, que geramos frutos, estamos em Cristo, a nossa fé, meus irmãos, não há dúvida alguma. Se Jesus, meus irmãos, operou esta maravilha ali e a figueira secou, Jesus estava mostrando, meus irmãos, que tudo é possível ao que crer, ao que acredita. E ele diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé
e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte, mas até se ao monte disseres, ergue-te e lança-te daqui fora, e precipita-te no mar, assim será feito. Há uma necessidade de alguém dizer a um monte isso mesmo, dizer assim, olha, sai daí, vai para o mar. Não há. Jesus está usando aqui, meus irmãos, uma figura de linguagem, se referindo, meus irmãos, que não há limite para a fé. Quando ele faz uma referência a respeito do perdão, que se alguém nos ofender, nós devemos perdoar até 70 vezes 7. Não é que existe um número exato ali, meus irmãos, que nós devemos perdoar. Ele está fazendo, meus irmãos, uma passagem simbólica, figurativa, uma figura de linguagem, em que não há, meus irmãos, limites para que venhamos perdoar, como também não há limites, meus irmãos, para o tamanho da nossa fé, que tem o poder de fazer coisas maravilhosas. E a fé, meus irmãos, é crer, é agir, é tomar a decisão, acreditar que o Senhor ele vai agir em nome de Jesus Cristo. E a gente colocar a nossa vida, o nosso coração, crer, acreditar. Talvez eu estou falando aí com uma pessoa que diz assim, pastor, eu estou precisando de um milagre, de uma mudança, de uma transformação na minha vida. Eu preciso que algo aconteça na minha vida. Preciso de um milagre. Eu preciso, isso mesmo, de um milagre na minha vida, na minha casa. E Jesus pode operar maravilhas agora na sua casa, na sua vida, na sua família. Jesus pode fazer coisas maravilhosas. Pois então creia, acredite, tome posse, isso mesmo. Que venhamos estar em Cristo para gerar frutos. Isso, ser uma árvore, isso mesmo, frutificante. Não ser, meus irmãos, uma figueira estéril, mas sim produzir frutos. Isso, meus irmãos, está na nossa vida cotidiana. Isso mesmo, cotidiana. Isso não está se referindo, meus irmãos, não está se referindo, meus irmãos, Jesus ele não espera isso mesmo. Não está se referindo a nada mais a no que nós possamos produzir, estar em Cristo, gerando frutos para Ele. E que a nossa fé, ela possa ser poderosa, isso mesmo. E não duvidar de nada. Como Jesus poderia, meus irmãos, dizer também àquela planta que ela produzisse. Isso mesmo, que ela produzisse. Mas Jesus resolveu isso mesmo, dizer, tu vais secar. E assim aconteceu. E todos viram, creram e acreditaram que a fé é poderosa para operar maravilhas. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa agora, neste momento. Eu quero orar por você. Amém? E eu creio que haverá uma grande manifestação do poder de Deus na sua vida. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração, Paizinho, agora, neste momento. Pai, Tu és um Deus santo, poderoso, maravilhoso. Meu Deus, entre agora com poder nesta casa, nesta família. Se o Senhor, Pai, fez uma figueira secar e mostrar que não há limite para a fé, como o Senhor poderia dizer a ela que ela pudesse germinar, produzir ali? O Senhor, Pai, tem o poder de fazer todas as coisas. O Senhor pode curar, libertar agora, remover a dor, o mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora com poder, Senhor, nesta casa, nesta família, libertando, curando, operando maravilhas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai, eu te peço agora, Senhor, entra com poder, Senhor, salvando o cativo, o oprimido, libertando, Senhor. Meu Deus, eu te peço agora, opera maravilhas, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Sara, Senhor, esta terra, Senhor. Faz com que venha frutificar, germinar. Meu Deus, que o mal, agora o mal possa secar, seja a doença, seja a enfermidade, a dor, seja, Senhor, a inveja,
O mal que tem sobrecarregado esta vida, que seja repreendido agora. Toda seta do inimigo. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro e eu declaro que haja paz, saúde, que o Senhor possa prosperar a vida desta pessoa, Pai. Todos os seus caminhos. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Nos acompanhe aqui diariamente, cotidianamente aqui, com as nossas mensagens, orações, e assim você vai ser muito abençoado. Que Deus te abençoe.